Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom nós estarmos na casa do Senhor, na presença dEle, né? O adorando. Você está feliz de estar aqui hoje? Amém. Amém? Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Todos acharam? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Antes da gente ler, eu gostaria que nós fizéssemos mais uma oração, amém? Baixa a sua cabeça, feche seus olhos. Eu gostaria que você falasse com o Senhor para falar o seu coração nessa noite, amém? Que o Espírito de Deus possa conduzir essa palavra e que o Senhor possa verdadeiramente falar aos nossos corações, para que nós possamos sair daqui alimentados por essa palavra que é maravilhosa. Feche seus olhos, fala com Deus mais uma vez. Paizinho, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, na Tua presença, Pai. Nós Te louvamos já essa noite através dos louvores, Pai, e agora nós queremos, Pai, ouvir a Tua palavra, ler a Tua palavra e ouvir a Tua palavra. Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito, Senhor, trabalhe em nós, trabalhe no nosso coração, fale conosco, Senhor. Pai, porque nós temos sede do Senhor, sede da Tua palavra, sede de ouvir de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que o nosso coração, a nossa mente esteja atentos, Pai querido, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos acharam? 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler o texto, a minha versão é a NVI. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio
para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Amém. Esse texto, irmãos, é um texto muito rico. Tem muita coisa para nós aqui nesse texto, muita informação. Mas eu quero hoje, assim, trabalhar alguns pontos desse texto. E eu gostaria de repetir o versículo 14, que é um versículo muito importante. Nós vamos falar dele aqui nessa noite, e dar ênfase a esse versículo, que é: quanto a você, porém, Paulo está falando para Timóteo aqui, né? Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Amém? Irmãos, essa carta é uma carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um discípulo, foi um discípulo de Paulo, né? E Paulo escreve essa carta para Timóteo, né? 2 Timóteo, tem o nome do discípulo, né? De Timóteo, durante a sua segunda prisão em Roma. Paulo foi preso, né? Em Roma por 2 vezes. Durante a segunda prisão dele em Roma, pouco antes do seu martírio, da sua morte. E o objetivo dessa carta era encorajar Timóteo, animar Timóteo, para ele permanecer firme na fé e também na convicção, né, das verdades da palavra de Deus, e permanecer firme na frente da igreja que Timóteo estava. Timóteo ele estava na frente de uma igreja em Éfeso. Éfeso é uma cidade que está ali na Ásia Menor, e Éfeso era uma cidade muito movimentada, né? Muito, vamos dizer, como cosmopolita, como a gente fala, muita gente entrando, muita gente saindo, e era uma cidade muito importante. Ela era um centro religioso, ela era um centro também comercial, então ela tinha muita diversidade de culturas, ela tinha muita diversidade de ideias, né? Quando a gente vai para uma cidade muito grande, tem isso, né? Vai para São Paulo para você ver, você vai ver de tudo um pouquinho, porque é uma cidade muito grande, tem gente do mundo inteiro vivendo lá, tem as várias comunidades japonesas, árabes, e uma série de outros povos que vivem nessas cidades grandes. E Éfeso era mais ou menos isso, uma cidade com muita diversidade cultural, muitas ideias, muita filosofia que a gente fala, né? E isso exigia então que Timóteo estivesse firme na fé, perseverante, para defender a sã doutrina naquela cidade. E Paulo estava muito preocupado com Timóteo, por 2 motivos. Primeiro, que Timóteo era um menino novo, né? E segundo, também, que Paulo sabia que o tempo dele estava se findando. Logo o Senhor estava o tirando. Ele estava ali perto do seu martírio, já do seu fim. Então ele estava ali preocupado com Timóteo, com aquela igreja, como que ele ia conduzir. E ele escreve então essa carta para Timóteo, para animar Timóteo a permanecer firme na fé e na liderança daquele povo. Irmãos, ele inicia essa carta no versículo 1, falando assim para Timóteo: nos últimos dias, Timóteo, sobrevirão tempos. Na minha tradução, que é da NVI, diz terríveis. Outras traduções dizem tempos muito difíceis. E nós precisamos entender que esses últimos tempos que está sendo falado aqui no texto, quando Paulo fala os últimos tempos, nós estamos nesses últimos tempos. Desde Cristo ali, a gente considera isso, esse período, últimos tempos que nós estamos aqui na terra. É um tempo que nós estamos vivendo e logo aguardando o Senhor Jesus Cristo, o tempo da igreja. Então, irmãos, quando Paulo fala nesses últimos tempos sobrevirão tempos difíceis ou terríveis, nós estamos vivendo isso aqui, nos tempos difíceis e terríveis. Você acha que a gente está nesses tempos ou não? Nós olhamos para o mundo e a gente percebe
que nós estamos caminhando. Estamos caminhando para tempos ainda mais difíceis. Não é verdade? A gente poderia entrar nesse assunto aqui, mas vamos caminhar. Então Paulo está falando isso para Timóteo. E até o versículo 9, Paulo então vai descrever para Timóteo os homens desses últimos tempos, como eles são. Porque no versículo 2 ele diz: os homens serão, e aí ele começa a descrever como os homens dos últimos tempos seriam. E aí ele vai até o versículo 9 descrevendo esses homens. E eu quero ler isso aqui novamente com os irmãos, para a gente só contextualizar, e aí você vai pensando, né, como que o mundo está, como os homens estão. E aqui ele lista pelo menos 21 características desse povo dos últimos tempos, dessas pessoas dos últimos tempos. Então eu quero dizer aqui rapidamente, a gente já leu no texto, mas eu quero falar novamente, para a gente compreender melhor. Olha o que ele vai falar. Ele fala que esses homens são egoístas, pensam mais em si do que no outro, são presunçosos, blasfemos, desobediente aos pais. Então a gente tem visto um aumento da desobediência às autoridades e aos pais. Ingratos, ímpios, sem amor à família, irreconciliáveis. Você pode fazer de tudo para a pessoa se reconciliar, ela não quer. Caluniadores, né? Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. Olha essa aqui, essa descrição que Paulo fala: mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha a característica desses homens. Tem algo parecido com os nossos dias? Tem aparência de piedade, mas negam o seu poder. E aqui eu quero parar um pouquinho para a gente pensar nessa característica dos homens dos últimos dias que Paulo diz aqui. Só nessa aqui que eu quero parar um pouquinho mais, porque eu acho que ela é muito importante. Tem aparência de piedade, mas negam o seu poder. O que é isso, irmãos? O que Paulo está falando? Essas pessoas negam, elas até parecem, às vezes seguem uma religião, às vezes se dizem até cristãos, que amam a Jesus, que amam a Deus, mas na realidade as atitudes delas são abominação diante de Deus. Têm uma aparência de piedade, mas negam o seu poder, negam o poder transformador do Evangelho. Porque quando nós somos de Cristo e de Deus, nós somos transformados pelo Evangelho. Nós agimos diferente, nós somos diferentes. Mas a gente tem visto isso muito hoje. Eu quero até falar para vocês, né, que um comentário. Nós estamos em época de Copa. E a gente vê hoje, às vezes, muitos jogadores que professam o nome de Cristo, mas as atitudes deles não são de servos de Deus. De muitos deles, estou falando que são de todos que professam. Isso que é atitude, é isso aqui que Paulo está falando. A aparência de piedade, parece com Cristo, fala de Deus, frequenta talvez uma igreja, ou uma reunião, alguma coisa, mas negam o seu poder. Eles negam o efeito transformador do Evangelho. Eles não parecem com os seguidores de Cristo, não parecem com Cristo. Vamos continuar. Esses homens resistem à verdade, têm a mente depravada, são reprovados na fé, são insensatos. Irmãos, então 21 características que Paulo fala aqui dos homens dos últimos tempos. Desses homens. Até o versículo 9 ele está narrando como é esses homens. E a gente identifica muito isso no tempo que nós estamos vivendo, né? Nós identificamos muito com isso. Essas características nos mostram que esses homens estão muito distantes de Deus, vivendo uma vida sem buscar a Deus, sem se importar com o que Deus pensa,
estão longe de Deus, estão sendo levados por seus próprios pensamentos, dominados pelos seus pecados, como a gente listou aqui vários deles, sendo conduzidos por suas vontades. Tem aparência de piedade, tem aparência até de religioso, mas não o fazem com a intenção correta, são homens irreconciliáveis. Nós precisamos nos atentar para isso, para esse momento que nós estamos vivendo, para os últimos tempos, onde os homens estão se desviando em passos largos da verdade. O mundo caminha para uma situação muito difícil. Isso mexe com a igreja, meu querido? Isso tem influência na igreja? Tem. Por isso a preocupação de Paulo com Timóteo e com a igreja que estava lá em Éfeso. Timóteo, você tem que ter muito cuidado, você tem que ficar firme. Porque essas características desses homens, esses homens dos últimos tempos, isso vai sim influenciar a igreja, influencia a igreja. E a igreja precisa, e você precisa cuidar da sã doutrina. Você precisa ter cuidado, Timóteo. Então Paulo vai escrever para ele, para incentivá-lo a permanecer firme e não se deixar contaminar. Então hoje nós queremos falar sobre a fidelidade à palavra de Deus, a fidelidade de Timóteo à palavra de Deus em tempos de corrupção moral e espiritual. E é o tempo que nós estamos vivendo. Também um tempo de corrupção moral e um tempo de corrupção espiritual. E aí a gente vai se ater mais ao versículo 14 do texto, onde ele diz assim, eu vou repetir: quanto a você, porém, dando aqui uma direção, uma ordem direta para Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Olha o versículo 15 também, vamos ler o versículo 15 novamente. Porque você sabe de quem você aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Olha o poder da palavra na vida de Timóteo. Então ele vai falar isso aqui para Timóteo, e eu quero me ater aqui nesses conselhos que Paulo dá a Timóteo. O primeiro conselho, dentro disso aqui que Paulo fala para Timóteo, ele fala assim, olha, você aprendeu, você tem aprendido, e você sabe de quem você aprendeu. Então eu me ativo aqui nessa palavra, nesse verbo, aprender a palavra de Deus. Irmãos, de quem que Timóteo aprendeu a palavra de Deus? Ele aprendeu a palavra de Deus, quando a gente lê a carta de Timóteo, primeira e segunda carta, da sua mãe e da sua avó. E depois também ele aprendeu muito com Paulo, né? Ele foi um discípulo de Paulo. Então, o que aconteceu com Timóteo? Por que Timóteo aprendeu a palavra de Deus, irmãos? Porque Timóteo, desde pequeno, foi exposto às sagradas letras, como diz no versículo 15. Ele foi exposto à palavra de Deus. Timóteo ouvia a palavra de Deus através da mãe e da avó. Timóteo lia a palavra de Deus. Timóteo estudava a palavra de Deus. Ele foi exposto à palavra de Deus desde pequeno, desde menininho lá, novinho. E essa palavra, por isso que ele aprendeu, porque ele foi exposto a isso. Ele estudou, ele leu, ele meditou, ele teve pessoas que o discipularam. A avó e a mãe o discipulou, depois Paulo o discipulou. E ele foi aprendendo a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia não é diferente. Se nós não estivermos expostos a ela, se nós não estivermos estudando, nós não vamos aprender.
Nós não vamos entender. Nós precisamos estar exposto. E o texto, no versículo 16, ele vai falar que a Bíblia, aí Paulo afirma isso para Timóteo, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, e ela, Timóteo, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. A Bíblia, ela é completa, e ela tem todas as respostas que nós precisamos para vivermos a nossa vida aqui na terra, e para entendermos quem é Deus e o que Ele quer de nós. E Timóteo estava exposto a isso. Então, irmãos, é de suma importância para nós entendermos que somente através das Escrituras, da santa palavra de Deus, nós vamos conhecer quem é Deus e o que Ele tem para nós. Não tem como conhecer a Deus sem nos debruçarmos na palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês aqui que nós estamos vivendo no meio cristão uma crise de conhecimento da palavra de Deus. Eu não posso dizer que é no mundo uma crise do conhecimento da palavra de Deus, porque o mundo não se importa com a palavra de Deus. O mundo não liga para isso aqui. O mundo, na realidade, ele acha que esses ensinos são ensinos de homens, que homens inventaram. Nós não. Nós entendemos que isso aqui é a revelação. Deus está falando conosco. Quando nós abrimos, por isso que a Bíblia não é um livro qualquer. Porque quando nós abrimos a Bíblia e começamos a ler, Deus está falando comigo e com você. É diferente de qualquer outro livro. Então nós estamos vivendo uma crise, irmãos, do conhecimento da palavra de Deus no meio cristão. O que mais nós encontramos são cristãos que não têm o hábito de ler, não têm o hábito de estudar a palavra, que vivem tomando decisões sem consultar o Senhor, sem consultar a palavra, sem buscar entender pelas Escrituras o que Deus tem para eles. E a Bíblia nos ensina todas as coisas, como Paulo está afirmando aqui para Timóteo. Ela é útil para ensinar. Ensinar o quê? Tudo. Tudo. Ela é útil para repreender, para corrigir, para instruir. Nós estamos vivendo crises dentro do cristianismo, irmãos, porque a gente tem se afastado um pouco da palavra de Deus, ou até muito. Para aprender a palavra de Deus, nós precisamos tê-la como palavra de Deus mesmo. Ela tem que estar num alto lugar para nós, de estima, de respeito. Nós temos que entender que é Deus falando conosco através dela. Nós devemos nos dedicar a estudar, a passar a conhecer essa vontade de Deus através das Escrituras. Nós devemos guardá-la no nosso coração, como o salmista diz: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não possa pecar contra ti, para que eu não peque contra o Senhor. Nós temos que ter a palavra de Deus como palavra de Deus mesmo. Deus está falando comigo quando eu abro essa palavra, quando eu a estudo, quando eu medito nela. Por que o salmista falava: guardei a tua palavra no meu coração? Porque o salmista Davi, o rei Davi e os outros salmistas, eles estudavam a palavra, eles liam a palavra, eles meditavam na palavra. Outra passagem também, outro salmo, onde o salmista fala que meditava na lei do Senhor de dia e de noite. Por quê? Porque ele estudava, ele se expunha à palavra. Ele sabia que Deus estava falando com ele. Então, meu querido, aprender. Quando Paulo fala para Timóteo, aprender. Permaneça nas coisas que você aprendeu, Timóteo. Porque você sabe de quem você aprendeu. Permaneça, Timóteo. E para nós aprendermos a palavra, nós precisamos de 3 coisas. Que são coisas que nós já conhecemos, mas nós precisamos revisitar isso sempre, para ficar fresco na nossa memória. Aprender a palavra de Deus através da leitura e meditação dela todos os dias, diariamente. A minha devocional diária, o meu culto doméstico lá em casa. Eu preciso abrir a palavra e estudar a palavra
e ver o que o Senhor está falando comigo, através da palavra. Olha o que diz Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então serás bem-sucedido. Josué 1:8. Nós precisamos, irmãos, aprender a palavra e nos expor a ela todos os dias da nossa casa. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Muitos de nós... Acabou aqui, gente, só vai trocar. Amém. Muitos de nós, irmãos, temos negligenciado esse estudo da palavra de Deus em casa. Às vezes esses pequenos momentos que nós reservamos em casa, ali talvez 20 minutos, meia hora, para ler a palavra, estudar a palavra, isso faz uma grande diferença na sua vida. Você está se alimentando do próprio Deus, daquilo que Deus tem para você. E muitas vezes eu falo, me incluindo aqui incluindo na congregação, aqui com os irmãos, nós temos sim negligenciado, nós não temos priorizado muitas vezes, nós temos deixado para lá, a gente passa 2, 3, 4, 5 dias sem fazer, depois faz, a gente tem negligenciado, e nós precisamos entender que, irmãos, nós somos de Deus, mas ainda nós estamos nesse mundo, e nós somos pecadores, falhos e imperfeitos, e eu preciso entender que eu preciso confrontar esse homem pecador que tem dentro de mim com a verdade. Esse homem pecador precisa ser subjugado pela verdade, e a verdade é a palavra de Deus, e se eu não medito nessa verdade dia e noite, todos os dias, com certeza a minha carne vai aflorar mais, os meus interesses, né? As minhas ideias, e eu preciso confrontar o Jonatas pecador com a palavra de Deus todos os dias. Eu preciso estudar essa palavra, eu preciso me deleitar. Então, para mim aprender a Bíblia, eu preciso fazer isso. Um outro ponto que a gente precisa fazer também, e aqui fica uma pergunta para você: como que está a sua vida devocional? Como que está seu culto doméstico? Você tem reunido a sua família para cultuar o Senhor? Para estudar a Bíblia juntos? Ou você tem feito isso em casa, mesmo sozinho? O segundo ponto é nós estarmos na igreja, na comunidade da fé, junto com os irmãos, porque é bíblico, eu preciso congregar. E aqui, irmãos, nós somos ministrados pelos pastores que estão aqui na igreja, nós somos ministrados pela palavra deles, nós aprendemos, e aí quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais nós vamos aprendendo, que é o que Paulo fala para Timóteo. Então eu preciso estar na igreja, eu preciso frequentar a igreja, porque eu preciso ouvir a voz de Deus também através dos pastores, dos irmãos que estão aqui. Eu preciso ser ministrado por essa palavra, ser ensinado, ser confrontado. Muitos deixam de congregar e vão ficando fracos, e é isso que acontece. Por quê? Porque não estão juntos, não estão ouvindo a palavra aqui também. Aí às vezes também não estuda em casa, não busca Deus, vai ficando fraco, vai ficando sem forças de servir o Senhor, e a carne vai falando muito mais alta. Então nós precisamos pensar nisso. Esse é o segundo ponto para aprendermos a palavra de Deus. O terceiro ponto para aprendermos a palavra de Deus é termos uma vida de comunhão com os irmãos. É muito bom, é uma bênção. Você precisa procurar irmãos para você estar juntos, homens e mulheres de Deus, para você estar junto, porque é muito bom. Eles puxam a orelha da gente, fala o que a
a gente não está conseguindo enxergar. E é bíblico que nós devemos aconselhar uns aos outros, nós devemos cuidar uns dos outros, nós devemos levar as cargas uns dos outros, e nós precisamos fazer isso, precisamos cuidar uns dos outros. Então é muito importante nós estarmos junto com irmãos, que são irmãos de verdade, homens e mulheres que nos aproximam de Deus, homens e mulheres que são exemplos para nós. Nós não podemos ter amizades, irmãos, nós podemos ter colegas, mas o cristão ele não tem como ter amizade com pessoas que são mundanas, que são totalmente avessas aos princípios e valores do Evangelho. Eu estava numa viagem para São Paulo agora no mês passado, nossa, situações que eu vivi ali, situações difíceis. Às vezes você está junto com pessoas que você conhece, né? Não é amigo, mas aí é cada assunto, né? Que você tem que, oh meu Deus do céu, como é que eu faço aqui? Né? Então você tem que sair do meio daquela roda, daquela conversa. Não tem como você ter amizade profunda com essas pessoas. Dá para conhecer, para conversar, mas não dá para ter amizade profunda. E aí aqui, outra forma que nós aprendemos a palavra de Deus é estarmos com homens e mulheres que temem o Senhor, conviver com esses irmãos. Então Paulo vai falar para Timóteo aprender a palavra. Você precisa ficar firme naquilo que você aprendeu. E para aprender, eu preciso me expor a essa palavra, estudar essa palavra. E eu estudo essa palavra lá em casa, eu ouço essa palavra quando estou aqui na igreja, e eu também ouço junto com os meus irmãos. Meus irmãos também vêm, conversam, falam, homens e mulheres de Deus, falam sobre a palavra. Então, se não estudamos a palavra de Deus, meus irmãos, nós não vamos aprender sobre Deus. Se estamos distantes de Deus, por não estar estudando a palavra de Deus, nós estamos muito mais sujeitos a pecar. Pensa nisso. Se você está mais distante de Deus, não está estudando a palavra de Deus, você está muito mais sujeito a pecar contra Deus. Se não estudamos a palavra de Deus, se não temos interesse em nos debruçar nela para conhecer a vontade de Deus para nós provavelmente estamos fazendo uma coisa que é duro de dizer, mas é uma grande verdade. Temos desprezado o Senhor. Porque se temos desprezado a sua palavra, temos desprezado as suas ordenanças, porque não estudamos a palavra de Deus, temos desprezado o Senhor e estamos em pecado. Com certeza estamos em pecado. Então, como que está a sua vida de leitura e estudo da palavra? Você tem prazer nisso, em ouvir a voz de Deus? Pense nisso. Uma outra coisa que Paulo vai falar para Timóteo, você aprendeu, né? Olha lá, versículo 14, vamos voltar e vamos ler de novo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Então, olha aqui que a gente pode aprender com isso aqui. Ele está falando que Timóteo tinha aprendido a palavra, porque Timóteo estava exposto a essa palavra, e isso trouxe convicção ao coração de Timóteo. O que é convicção, meu irmão? É a certeza plena, firme, que eu tenho, a firmeza que eu tenho, a crença que eu tenho, eu acredito muito naquilo. É ter em mente esses ensinamentos, a palavra de Deus, como verdade absoluta na minha vida. Isso é convicção. Eu tenho verdades absolutas na minha vida, eu tenho convicção. É ter os ensinos de Cristo como regra de fé e prática. Fé, convicção. É ter absoluta certeza que a palavra de Deus é verdadeira. Não é esse negócio, eu acho isso. A palavra diz assim. É assim. Convicção, certeza. E aí o que diz Romanos? Paulo fala para os romanos, lá no capítulo 10, versículo 17. A fé vem por onde, irmãos? A fé é o que? A convicção. Então eu ouço, eu leio, eu estudo, eu começo a ter mais fé. Por isso que o aprender, se expor à palavra, a convicção e a fé vai ser gerada a partir do momento que eu me exponho à palavra, que eu leio a palavra, que eu vejo quanto meu Deus é grande, que eu vejo as maravilhas e as grandezas de Deus, que eu entendo
cada dia mais a salvação em Cristo Jesus, eu vou me expondo a essa palavra e vai gerando convicção, fé no meu coração. Fé, eu creio, independente de circunstâncias. Às vezes a gente tem muita dificuldade de ter fé, mas nós olhamos para a história, nós olhamos para a palavra de Deus, e a gente vê muitos homens de fé, muitos homens que criam, assim, de uma forma que até nos constrange, como eles criam que Deus era verdadeiro, real. Eu estava lendo com a Bia essa semana a historinha do Miller, como que chama? George Miller. Esse homem escrevia as orações dele. E depois que ele morreu aos 92 anos, mais ou menos 50 mil orações desse homem foi atendida pelo Senhor, que ele fez. Um homem de fé, um homem que construiu um orfanato para quase 2.000 crianças, e não pediu R$1 para ninguém. Ele ajoelhava e pedia: Senhor, eu preciso de cimento, eu preciso de areia, eu preciso disso, daquilo. Uma história dele que ficou super famosa, que tem no livro, esse tanto de menino no orfanato. O pessoal chega para ele e fala assim: George, não tem pão, não tem pão, está todo mundo com fome hoje. Então ele vai para o quarto e fala assim: Pai dos órfãos, falta-nos pão, em nome de Jesus, amém. E o pão chegou. Esse é um homem que a rainha da Inglaterra foi visitá-lo, e ele falou assim: não posso recebê-la, porque ele estava num momento de oração. Ele falou assim: venha depois, porque agora eu estou orando. Irmãos, por que esses homens tinham essa fé? Ela é impossível nós termos essa fé? Não é impossível, mas esses homens estavam expostos à palavra. Eles liam, meditavam a palavra. Então vai tendo convicção, você vai tendo convicção, porque a palavra é verdade. A fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Se você se expor à palavra todos os dias, se você meditar nessa palavra, você será uma pessoa de muito mais fé, de muito mais convicção, de muito mais certeza daquilo que Deus é e daquilo que Deus pode fazer. Quando nasce essa convicção em nosso coração, só então quando nós somos convencidos mesmo, quando a gente tem essa convicção, essa certeza, nós estamos prontos para agir, porque nós agimos conforme o que nós temos convicção e certeza na nossa mente. Todas as nossas atitudes, você pode perceber, você pode analisar, todas as nossas atitudes e comportamentos são baseados no que nas nossas crenças, naquilo que a gente entende, naquilo que a gente tem fé, naquilo que a gente tem convicção. Se eu tenho muito mais fé em mim, eu vou agir muito mais por mim, pela minha vontade, pelo que eu desejo, pelo que eu quero. Se eu tenho muito mais fé no Senhor, eu vou agir muito mais conforme a vontade do Senhor, conforme o querer do Senhor para a minha vida. Se eu tenho essa convicção, agora eu vou agir conforme aquilo que eu acredito, conforme aquilo que eu tenho, né? Fé. Precisa haver essa mudança em nossa mente, meu querido, para que possamos mudar a nossa forma de agir. Nós vamos tendo cada dia mais certeza e convicção da verdade, e vamos então agindo muito mais conforme essa nova mentalidade. Então Paulo fala para ele no versículo 14: olha, permaneça naquilo que você aprendeu, naquilo que você tem convicção. E aí o terceiro ponto aqui, ele fala para Timóteo permanecer nisso, no que ele aprendeu. A gente viu como que a gente aprende, naquilo que ele tem convicção. Através do aprendizado a gente vai tendo convicção, a fé vai aumentando, e aí a gente consegue permanecer, meus queridos. Nós conseguimos permanecer, porque o que é permanecer com Cristo? O que é permanecer firme na palavra do Senhor? Timóteo precisava disso, né? E Paulo está lá estimulando Timóteo. O que é isso? É estar disposto. O que é permanecer? É estar disposto a fazer o que é certo, a fazer a vontade do Senhor no decorrer do tempo, sem esmorecer, sem desanimar. É até Cristo voltar para nós, né?
O que é permanecer? É fazer a vontade de Deus até Cristo voltar, ou até aquele dia que Ele me chamar. Isso é permanecer, é estar firme. Olha o que diz João 8,31: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, que é a palavra de Deus. Precisamos, meus queridos, nos expor à palavra de Deus, para gerar convicção no nosso coração, fé, e somente assim nós vamos permanecer firmes com o Senhor. Se não for essa fórmula aqui, a gente não consegue. Nós precisamos permanecer, nós precisamos ficar firmes no decorrer do tempo, no decorrer da nossa vida. Nós fomos chamados para permanecer naquilo que nós acreditamos. Nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos aqueles que avançam, aqueles que olham para o autor e consumador da nossa fé. Diante de nós existe uma esperança maravilhosa. Nós iremos para Cristo, nós estaremos com Ele nos céus. O Senhor é o nosso Senhor. É uma esperança grandiosa que nós temos. Como é maravilhoso a gente ver um cristão, um servo de Deus que permanece firme até o fim da vida dele. Olha o que Paulo diz: olha, eu já estou quase indo, né? Mas eu guardo a fé, estou firme aqui, estou aguardando a coroa que o Senhor tem para mim. Muitos deixam de perseverar porque não possuem fé, irmãos, não creem mais. O próprio Cristo falou assim: olha, porventura vai ter fé na terra. Nós temos mania de ser Deus. Esses dias eu fui confrontado por uma pessoa e falou assim: Jonas, em alguns assuntos você é teomânico, né? Você tem teomania, cara. E eu falei: é verdade, será? E ele foi falando para mim, jogando na minha cara todas as verdades. E eu falei assim: é verdade. Mas eu acho que todo mundo tem um pouquinho de teomania. O que é teomania? Mania de ser Deus. Mania de ser Deus. Todo mundo tem isso um pouquinho, tem não? Você quer fazer, você quer tomar suas decisões, você quer ir comigo mesmo, né? Eu faço, eu controlo, eu domino, é isso aqui, eu tenho domínio sobre isso, eu consigo e tal. E a gente deixa de depender de Deus para todas as coisas. Muitos deixam de perseverar porque não possuem a fé em Deus e sua palavra. E essa fé não é gerada porque ele não está exposto à palavra de Deus. Meu querido irmão, nesses tempos difíceis e terríveis que nós estamos, onde essa semana teve um fato que repercutiu muito nas redes sociais, de uma poesia que foi lida numa reunião de conselheiros tutelares de São Paulo, não sei se os irmãos viram. Ela falava de Deus, e essas pessoas foram altamente repreendidas por uma promotora, porque ela disse que não podia ser feito aquilo ali. As nossas liberdades, meu querido, elas estão indo. Lá no projeto, no SEMEAR, nós temos um trabalho de evangelismo nas escolas. Nós já fomos barrados por algumas vezes. E a gente comenta lá: vamos correr com isso. Vamos correr e vamos pregar ainda no tempo que nos resta, porque logo nós não vamos poder mais. Nós estamos vendo, é uma situação aqui, é outra ali, é outra aqui. Tempos difíceis, tempos complicados, onde o mal aumenta, onde a perseguição bate à porta da igreja, onde somos afrontados em nossos princípios e valores, onde a liberdade do culto e da pregação da palavra diminui. Precisamos olhar para Cristo e nos apegar fervorosamente às Escrituras, meu querido, a essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que transforma, é a única palavra que pode transformar a vida das pessoas. Precisamos nos apegar a essas verdades.
contidas nessa palavra. Precisamos nos alimentar dela todos os dias. Precisamos viver conforme ela nos instrui. Precisamos ouvir esse conselho de Paulo para Timóteo e aplicar isso nas nossas vidas. E entender esse processo. Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso me expor a ela, para que venha convicção no meu coração, para que a fé nasça, cresça, e seja uma fé verdadeira, para que eu possa permanecer com o Senhor, para que nada possa me abalar. E eu quero te fazer um convite nessa noite, um convite que eu estou fazendo aqui, um compromisso com o Senhor também, nessa semana que eu estava aqui estudando esse texto. Eu quero fazer um convite a você ao arrependimento. Eu quero te convidar para nós juntos nos arrependermos diante do Senhor. Nos arrependermos por desprezarmos a palavra de Deus. Por não amarmos essa palavra. E se nós estamos desprezando essa palavra, nós estamos desprezando o próprio Deus. Imagina quando você fala algo e as pessoas desprezam o que você fala. Como você se sente? Você se sente desprezado mesmo, você se sente um lixo às vezes. Quando um filho não ouve um conselho que é dado por um pai com amor. Você tem ali amor, você está falando, você está vendo o problema. E você vai e fala: meu filho, não faz isso não. Me ouve meu conselho. E aquele menino é como se entrasse num ouvido e saísse no outro. E você está ali com amor, querendo conduzi-lo num caminho bom. E nós, como filhos de Deus, muitas vezes nós fazemos isso, meu querido, com o Senhor Jesus. Nós desprezamos a palavra dele. Ele fala algo para nós, mas nós não importamos, nós fazemos aquilo que está no nosso coração. E eu estou te fazendo um convite, porque eu quero me arrepender a cada dia, para nós nos arrependermos diante do Senhor nessa noite. Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu não ouço o Senhor, que eu sou precipitado, que eu quero tomar as atitudes conforme a minha vontade. Me perdoa, porque às vezes eu não considero nem ler, nem meditar, nem buscar uma resposta na Tua palavra. Me perdoa, porque eu muitas vezes não tenho prazer, Senhor, de ler a Tua palavra, não. Eu não tenho prazer de Te ouvir, Senhor. Me perdoa, porque eu estou Te desprezando. Eu estou Te trocando por outras coisas. Eu estou trocando coisas preciosas por coisas banais, mundanas e passageiras. Eu estou trocando vida, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela transforma as pessoas e as vidas, ela traz salvação. Então eu quero convidar você a um momento de arrependimento, meu querido. Se você está muito bem, não tem problema, você não precisa se arrepender. Eu estou falando para aqueles que precisam se arrepender. Eu preciso me arrepender. Eu preciso amar muito mais essa palavra e me dedicar muito mais a ela. Eu preciso amar, ouvir Jesus falar comigo, Deus falar comigo. Eu preciso. E eu quero. E se você está assim também, que nós possamos nos arrepender nessa noite. Eu gostaria que você se ajoelhasse e que você fizesse uma oração ao Senhor, uma oração de arrependimento, e falasse isso para o Senhor, e falasse que você quer, a partir de hoje, ser um cristão que ama essa palavra de todo o seu coração, ser um cristão que ama falar, ouvir Jesus, ser um cristão que ama aprender com essa palavra. Em nome de Jesus, fale com o Senhor, meu querido. Peça perdão, se arrependa diante do Senhor. Fale com Ele: Paizinho, eu tenho negligenciado, Senhor,
Nós temos negligenciado e nós precisamos, Senhor, de Ti. Aleluias. Fale com o Senhor. Aleluias. Fale com o Senhor mais um tempo aí. Peça perdão.